E aí, sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, quando a gente ouve a palavra marketing, é super comum pensar direto naqueles anúncios chatos na internet, né? Ou em outdoors gigantescos tentando empurrar algum produto a qualquer custo. Mas a real é que a anatomia de uma troca comercial é um negócio muito mais profundo e, honestamente, fascinante. O nosso objetivo aqui é desmistificar isso de vez e entender a verdadeira essência de como e por que as trocas acontecem na nossa sociedade. Vamos lá? Para essa jornada, a gente vai seguir um roteiro bem direto em 6 passos: a evolução do marketing, as necessidades, desejos e demandas, o conceito de valor, como construir relacionamentos fortes, o ambiente de marketing e, por fim, as orientações das empresas. Basicamente, a gente vai da psicologia humana básica até a estratégia corporativa global. Certo. Começando pelo começo. Seção 1. A evolução do marketing. A mudança que a gente vê ao longo dos milênios é simplesmente absurda. Pensa bem, tudo começou lá em 10.000 a.C., onde a parada era pura sobrevivência e escambo básico. Aí damos um salto imenso para a Revolução Industrial. Trouxe a mecanização? Trouxe, mas com quase nenhuma opção para o público. Sabe aquela clássica mentalidade do Henry Ford? Que o cliente podia ter o carro de qualquer cor desde que fosse preto? Pois é, o poder estava 100% na mão de quem produzia. Depois, com o boom econômico do pós-guerra, a tática mudou para uma venda super agressiva, o que, convenhamos, acabou saturando o mercado. Foi só lá nos anos 60, com a era de Philip Kotler, que a gente teve uma quebra de paradigma real. O foco finalmente passou para a satisfação do cliente. E foi exatamente isso que pavimentou o caminho para hoje, dos anos 90 em diante. Saímos daquele qualquer cor desde que seja preta para um mundo digital e hipercompetitivo, com a internet e sistemas de relacionamento ditando as regras do jogo. Avançando agora para a seção 2, necessidades, desejos e demandas. E aqui entra a pergunta de $1 milhão. Será que os profissionais de marketing criam necessidades? Bom, esse é um dos mitos mais persistentes dessa indústria. E a gente precisa bater de frente com ele agora mesmo para entender como os negócios funcionam na vida real. A resposta curta e grossa é não. A verdade é que necessidades são estados inerentes de privação humana. Fome, sede, a busca por abrigo, tudo isso existe desde que o mundo é mundo, totalmente independente de qualquer campanha publicitária genial. O ponto-chave aqui é o seguinte: a indústria só influencia a forma como a gente vai satisfazer essas necessidades, mas nunca a necessidade em si. Ou seja, a biologia exige energia, o que significa que precisamos de comida, certo? Mas é a cultura, a influência externa e a publicidade que ajudam a decidir se essa fome vai ser saciada com uma simples maçã, com um prato super tradicional ou com aquele hambúrguer duplo de uma marca famosa. Para cavar um pouco mais fundo nisso, a famosa hierarquia de Abraham Maslow explica que a nossa motivação sobe por degraus. É como se fosse uma escada mesmo. Na base, a gente tem a sobrevivência implacável, as necessidades fisiológicas, tipo água e comida. Passou desse degrau? Aí entram as necessidades psicológicas, que envolvem segurança, mas também pertencimento e status. É exatamente isso que leva alguém a comprar um tênis de marca caríssimo. Não é só para proteger o pé do chão duro, é para fazer parte de um grupo social, entende? E lá no topo dessa pirâmide, temos a autorrealização. Aqui entram coisas como um retiro espiritual imersivo, terapias ou um curso de idiomas para crescimento intelectual. O fato é que absolutamente toda a ação no mercado tenta atender a um ou mais desses níveis de motivação. Agora, existe uma diferença absurda entre um mero desejo e uma demanda real, daquelas que movem a economia. Um desejo é super moldado pela nossa cultura. Por exemplo, querer um carro esportivo de luxo é um desejo alimentado pelo meio social e pelo status. Mas atenção, esse desejo só vira uma demanda de mercado válida se o comprador tiver de fato o dinheiro para bancar essa vontade. Sem o poder aquisitivo, o carro dos sonhos continua sendo só isso, um sonho distante, e não uma estatística econômica real. E quando essa demanda existe e tem poder de compra, como é que ela é resolvida? A resposta se divide em produtos tangíveis e serviços intangíveis. Os produtos físicos a gente já conhece bem, um smartphone novinho, um par de sapatos, mas eles são só uma parte da brincadeira. Nas economias modernas, o setor de serviços frequentemente atropela a venda de produtos. Estamos falando de ações, de desempenhos, um corte de cabelo, uma consultoria jurídica complexa ou o conserto daquele carro que parou no meio da estrada. A economia atual gira em torno de entregar soluções completas, não importa se é algo que dá para segurar com as mãos ou uma experiência totalmente invisível. Isso nos leva direto à seção 3, o conceito de valor. O grande segredo por trás de toda a compra está no chamado valor entregue ao cliente. Gente, é fundamental colocar na cabeça que valor não é, de jeito nenhum, só uma etiqueta de preço. É um cálculo mental super complexo.
É a diferença exata entre os benefícios totais esperados e os custos totais envolvidos na compra. E esses custos vão muito, mas muito além da questão financeira. Eles incluem o tempo de vida gasto pesquisando, a energia física gasta indo até a loja e, incrivelmente, o desgaste psicológico. Pensa no estresse absurdo que é pesquisar e comprar uma casa nova. Os benefícios têm que ser gigantescos para compensar toda essa dor de cabeça e energia gasta, concorda? Vamos imaginar um cenário prático no mundo corporativo. Uma construtora precisa desesperadamente comprar um trator novo e tem duas opções. A marca X é financeiramente bem mais cara, mas entrega um valor enorme em serviços invisíveis, manutenção garantida, treinamento constante para a equipe, uma reputação incrível. Já a marca Y oferece um trator com um preço inicial incrivelmente baixo, mas quase zero serviço, peça difícil de achar e nada de treinamento. Quem está comprando precisa colocar tudo isso na balança. Vale a pena gastar mais na marca X para evitar máquinas paradas no canteiro de obras e noites em claro? Ou a economia imediata da marca Y justifica o risco enorme? A compra sempre acontece exatamente onde a percepção de valor entregue é maior e a chance de estresse é menor. Partindo para a seção 4. Construindo relacionamentos fortes. Essa entrega consistente de valor que faz as empresas mais espertas mudarem o foco de vendas isoladas para o verdadeiro pote de ouro de hoje em dia, a lealdade a longo prazo. E a base para essa lealdade é a fórmula da satisfação. A satisfação, na sua forma mais pura, é o resultado do embate entre o desempenho real do produto e as expectativas que existiam antes da compra. Expectativas que são um mosaico de promessas de anúncios, experiências passadas ou dicas de amigos. E aqui mora um perigo enorme. Se uma campanha promete o mundo e o produto entrega quase nada, o tombo é gigante. A satisfação vai a zero instantaneamente, a confiança é triturada e as chances de compras futuras simplesmente desaparecem. Para não cair nessa armadilha fatal e garantir que uma comprinha qualquer floresça em um relacionamento duradouro, as grandes corporações começaram a usar o famoso CRM, a gestão de relacionamento com o cliente. Pensa naquela padaria de bairro onde o atendente já sabe de cabeça o pão preferido de todo mundo que entra ali. Isso cria uma conexão emocional fortíssima. O CRM faz exatamente isso, só que usando um arsenal de tecnologia, bancos de dados e algoritmos para pegar esse atendimento super íntimo e escalar para milhões de pessoas de forma simultânea. Com isso, até uma empresa gigantesca consegue deixar o atendimento com aquela cara calorosa e pessoal. E agora, mudando a lente para a seção 5, o ambiente de marketing. Olha, por mais incrível e perfeitamente desenhada que seja a operação, nenhuma empresa atua num vácuo. É vital analisar as forças externas. A gente tem duas frentes de batalha bem claras aí. O microambiente é o que dá para influenciar e controlar mais de perto. Parcerias com fornecedores, os concorrentes diretos, o público local, é tipo a própria casa da empresa. Os gestores podem mudar os móveis de lugar, pintar as paredes, decidir quem entra. Agora, o macroambiente, esse é composto por forças gigantescas e sistêmicas. É como o clima lá fora, totalmente incontrolável. Nenhuma empresa controla uma recessão econômica global, uma pandemia ou mudanças demográficas bruscas. O negócio é apenas prever os ventos e ajustar as velas o mais rápido possível para sobreviver a essas tempestades. Essas forças incontroláveis se dividem em 6 componentes principais: demográfico, econômico, sociocultural, natural, tecnológico e político-legal. E qualquer uma delas pode redesenhar o mapa econômico de um dia para o outro. Um exemplo rápido. Na esfera sociocultural, tradições centenárias ditam o sucesso de certos alimentos regionais que seriam um fracasso absoluto em outros continentes. Mas a tecnologia, essa costuma ser a mais implacável. Lembra do que a internet rápida e o streaming fizeram com as locadoras de vídeo? Elas foram dizimadas. Ou como novas leis governamentais podem forçar uma indústria inteira a mudar suas embalagens em questão de meses sob o risco de multas milionárias que poderiam quebrar o negócio. O radar da empresa precisa estar colado nesses 6 pontos o tempo todo. Chegando na nossa última etapa, seção 6, as orientações das empresas. Com um cenário tão caótico e volátil, como as corporações conseguem não enlouquecer? Ao longo do tempo, elas adotaram 5 mentalidades de gestão bem diferentes para sobreviver. Lá no começo da industrialização, a ideia era puramente a produção em massa para baratear custos ao extremo, ignorando quase totalmente o que as pessoas queriam de diferente. Depois, focaram no produto, com engenheiros fechados em laboratórios achando que a qualidade técnica venderia tudo sozinha. Quando a concorrência global explodiu, veio a era das vendas agressivas, empurrando qualquer coisa goela abaixo. Mas, como forçar transações provou ser tóxico a longo prazo, nasceu o marketing moderno, que inverteu a lógica completamente. Primeiro descobre-se os anseios do público para então fabricar a solução perfeita.
E hoje, a gente vive a evolução mais sofisticada de todas, a orientação societal. Dá uma olhada nessa visão de Philip Kotler, que captura perfeitamente o presente e o futuro dos grandes negócios. Basicamente, essa orientação dita que a lucratividade a qualquer preço não é mais aceitável. Ela não pode existir às custas do planeta ou da nossa sociedade. A tarefa de uma organização moderna é entender demandas e entregar satisfação, sem dúvida, mas de um jeito que preserve ou efetivamente melhore o bem-estar dos consumidores e da sociedade no longo prazo. As marcas mais respeitadas de hoje já entenderam isso, atrelando seus crescimentos bilionários a cadeias sustentáveis e práticas justas. É a prova definitiva de que é viável e até mais lucrativo crescer enquanto se protege o futuro coletivo. Isso deixa uma pulga enorme atrás da orelha para a gente encerrar nossa análise de hoje. Considerando toda essa anatomia das trocas, o delicado equilíbrio de valor entregue e as forças gigantes do mercado que cercam qualquer iniciativa, um grande desafio se apresenta. Em um mundo de mudanças tão aceleradas, onde a tecnologia e a cultura se transformam a cada instante, qual necessidade humana fundamental está sendo verdadeiramente resolvida pelas empresas de hoje? É respondendo a essa pergunta com integridade, empatia e entrega de valor real que surgem as inovações capazes de mudar não apenas o mercado, mas o curso da nossa sociedade pelas próximas décadas. Valeu demais por acompanhar mais essa explicação e até a próxima!